boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao projeto Identidade Brasilis, do SESC. Esse projeto ele tem o intuito de promover atividades por meio de ações artístico-culturais de pessoas negras e indígenas, viabilizando saberes e conhecimentos desses dois grupos étnicos. Esse projeto ele acontece por meio de ações virtuais, por conta do novo cenário social provocado pela pandemia do coronavírus. E hoje nós vamos conversar com a Janete Oliveira, especialista em educação para as relações étnico-raciais, mestra de culinária tradicional de terreiro e abacé do terreiro de Umbanda Caboclo Sete Flechas. Bom, inicialmente eu vou me apresentar. O meu nome é Glauci Kelly, como já citado. Eu sou nascida em Belém do Pará e criada em Belém do Pará. Sou estudante de Ciências Sociais da UEPA, do 8º semestre, estou me formando. E desenvolvo uma pesquisa na qual eu discuto gênero e religião. Eu falo sobre essa relação das mulheres dentro do terreiro Eira de Mina de Rei Sebastião e Bárbara Sueira, regido pela Turca Mariana, que é um terreiro que é denominado Mina, todavia é um terreiro familiar, e eu chamo um terreiro uterino, que é passado de geração a geração, para minha tia de sangue, que também é minha mãe de sangue e é personagem da minha história. E além de, como eu já citei, ser pesquisadora, ser de religião de matriz africana, para a gente é mais do que pesquisar, é um ato político a gente falar sobre a nossa vivência, sobre a nossa história, sobre a nossa religião, sobre a nossa crença, porque acredito eu que nós vivemos um momento crucial, em que a gente precisa se posicionar, e se a gente não contar a nossa história, os outros irão contar, Então, é preciso que nós construamos as nossas próprias narrativas. Então, Janete, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua casa, o terreiro que você faz parte, e sobre o que é ser Iabacé, Boa tarde. É um prazer muito grande estar fazendo parte desse projeto junto com o SESC. Eu acho muito legal, por exemplo, a tua área de pesquisa dentro das ciências sociais. Eu sou professora de matemática por formação. Nossa, que maravilha! Sou professora de matemática por formação e enveredei pelo campo da pesquisa dentro da questão da religiosidade de matriz africana, mais especificamente Umbanda. Eu vou começar essa história falando um pouquinho de mim. Sim. Porque, como eu te disse, professora da rede pública, eu já me aposentei 30 anos na rede pública, e eu acredito que na cidade de Castanhal, no contexto de Castanhal, eu fui a primeira pessoa dita com imagem pública a se assumir, primeiro, tomando um posicionamento político enquanto mulher negra. E segundo, enquanto um tempo em que as religiões de matriz africana, os terreiros, eles sempre se escondiam, eu sempre fui a louca que deixei bem claro para todo mundo qual era a minha condição religiosa, e deixei isso sempre muito claro no meu modo de viver, no meu modo de vestir. Eu era doida dos turbantes, eu sempre fui a louca dos colares na cidade. Ouvi falar, sempre que se fala em afro-religiosidade em Castanhal, alguém lembra da Janete, porque a Janete deixou bem claro isso. E aí, isso tem relação com a minha chegada num terreiro de Umbanda. A gente sempre tem as histórias familiares, e eu tenho, na minha vida, uma história assim, que eu considero uma das mais belas que eu vivi e vi. Minha avó materna,
ela teve problema de pé diabético, e esse problema se agravou. Ela já estava com uma certa idade, cortaram uma das pernas dela abaixo do joelho. Ela não se adaptou a nenhum meio de locomoção, ela não se adaptou à muleta, e ela tinha aversão à cadeira de roda. Então, para ela se locomover, a gente sempre apoiava de um lado e a muleta ia do outro. Era assim que ela se locomovia dentro de casa. E um dia, eu me emociono sempre quando eu me lembro. Um dia, a minha avó estava em casa, ela foi tomada repentinamente por um guia, e essa minha avó, que não conseguia se locomover, ficou de pé, numa perna só, e dançou. Foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E até isso foi uma história, e eu não tinha nenhuma relação com o terreiro, com a religião em si. Eu tenho uma formação católica, como toda a minha família tem, ligação muito íntima com a Igreja Católica. E um dia, essas coisas de curiosidade, eu fui num terreiro. Uma amiga, vamos lá, vamos conhecer, vamos. Eu fui conhecer um terreiro. E nesse terreiro, alguém disse assim: Janete, por que tu veio tão longe? Tem um terreiro lá perto da tua casa. E eu nunca tinha visto. E eu descobri depois que o babalorixá desse terreiro era, coincidentemente, um amigo, meu aluno, no ensino médio. Eu dava aula no curso de contabilidade, meu aluno. E eu fui e a gente se aproximou. A gente se aproximou. Eu comecei porque eu achava bonito, eu achava lindo. E um belo dia... Sim, ainda tem um detalhe. Nós morávamos a 2 quarteirões um do outro. E eu nunca tinha escutado os sons dos tambores. Nunca. Não chegava na minha casa esse som. Uhum. E um dia eu acordei ouvindo o som dos tambores dentro da minha casa. 11 da noite, eu troquei de roupa e fui. Isso já tem 26 anos. Eu fui e fiquei. E é onde eu permaneço até hoje. O terreiro fica agora, hoje, na Vila do APU, terreiro de Pai Júnior de Xangô-Badé, no APU. Além de meu pai de santo, é um amigo, um irmão, e uma amizade de muitos anos. Daí, a gente está no terreiro, sempre são necessárias nas festas, que alguns assumem umas tarefas, outras assumem outras tarefas, e sem que fosse feita uma divisão, eu sempre acabava envolta com as panelas na cozinha. Sim. Sempre, sempre, sempre. E a minha preta velha, eu adoro chamá-la assim, minha preta velha me ensinou a cozinhar. A minha relação com o terreiro, muitas das vezes, minha preta velha se fez presente e ela ia para a cozinha, junto com as minhas irmãs de santo, toma conta das panelas, toma conta e... Nossa, que incrível. E fazer. A partir disso, a partir do que me era contado sobre o que ela dizia, o que ela fazia, e a questão de repente, a coisa foi progredindo e foi me dada efetivamente a função, a responsabilidade de cozinhar. Eu digo que meu altar é o meu fogão. Meu templo é a minha cozinha. É um prazer. E a descoberta do como fazer, porque se dizia,
vamos fazer um tambor festivo, vamos fazer uma festa para Ogum, para Oxum, para Iansã, ou para festejar o guia de um irmão, ou para festejar o guia do zelador da casa. E aí a minha tarefa sempre era assim: o que é que a gente vai comer? E o guia-chefe da casa só dizia: faça isto. E ele nunca me dizia: como é que faz isso? Como faça isso? Como faz isso? E, de repente, eu descobri que eu sabia fazer. A primeira vez que eu fui fazer um bobó de camarão foi uma loucura, porque minha velha veio e pediu para providenciarem os ingredientes. E o meu primeiro bobó foi um dia inteiro para fazer, porque você vai aprendendo. Espremer macaxeira, amassar macaxeira, para poder, porque se engrossa com macaxeira, o bobó, com o caldo da macaxeira, é muito complicado. Era. Aí a gente entra na nossa história, da nossa mistura, das nossas coisas, nós, amazônidas. A gente está aqui, do extremo norte do Brasil. Cozinhar, por exemplo, as grandes cozinheiras conhecidas nacional e internacionalmente estão no Rio, estão na Bahia. Cozinheiras de terreiro famosas estão no Rio, estão na Bahia. E se você for fazer uma pesquisa sobre a forma de fazer da Bahia, ela é diferente da forma de fazer do Rio. E a nossa forma de fazer aqui é completamente diferente de tudo. Primeiro ponto: nós não somos desesperadamente apaixonados por dendê. O nosso dendê é para saborizar. E se você for à Bahia e você provar um prato feito pelas cozinheiras baianas, tem muito dendê. Até a forma... Desculpa lhe interromper. Pois não, pode continuar, diga. Eu acho que até o acarajé, a forma como eu comi acarajé daqui, né, feito por uma mulher, né, candomblessista, de Oiá, de uma mulher baiana, né, da Bahia, é diferente. Você sente muito forte aquele sabor de dendê. Acarajé de Manjúcia é maravilhoso. Eu acredito que Belém não tenha um melhor. Não tem outra acarajé como E tem. você não sente aquele gosto forte do dendê. Porque o nosso vatapá que vai no acarajé é diferente do vatapá que vai no acarajé da Bahia. A base do tempero nos terreiros do eixo Nordeste e Sudeste, a base de todos os pratos é cebola e dendê. A grande maioria, a base de tempero é cebola, dendê, acrescenta um pouquinho de sal. Aqui nós somos diferentes. Aqui a gente gosta de tempero. É o cheiro verde, é tudo, é o alecrim, vai o... Muito cheiro verde. Nossa pimentinha cheirosa, aquela verdinha, tempera tudo. E se você sair daqui e for comer um vatapá, um bobó, um omolocum é delicioso. Nunca comi. É uma não tive essa comida oportunidade. de Oxum. Uma comida de Oxum, porque a Oxum é a cara da riqueza, né? É a cara do Minha luxo. mãe. Ora aí, eu. Aí, o molocum feito por uma Iabacé, uma cozinheira na Bahia, rala a cebola, refoga com dendê, joga o camarão, mistura com feijão.
Essa é aquela comida que vai ovo cozido? É. Já ajudei a preparar, mas nunca comi. Nunca Só para comi. entregar para ela. Só para entregar. Tem um detalhe, por exemplo, como nós somos umbanda e a gente alimenta o corpo, a comida sempre é feita em grande quantidade e se prepara um prato, que esse é a essência do teu dia todo de trabalho, do teu dia todo de cozinha, do teu dia todo de preparação. Você prepara um lindo prato e oferece. Você fez todos os rituais, você arriou a sua oferenda, você já homenageou a tua Oxum, agora todo mundo come. Você vai alimentar o corpo e com esse alimento alegrar o espírito de quem está presente na tua festa. Outro detalhe, dessa mistura, desse saber do luxo de Oxum, por exemplo, eu aprendi a fazer o molocum sem dendê. Oxum é fina. Aí eu digo, nós, além da proximidade com os nativos, com os povos indígenas, que nos trouxeram raízes e temperos e folhas e sabores e cheiros, a gente teve aqui no norte, principalmente no Pará, uma aproximação muito com os europeus, os portugueses, que aqui chegaram. Eles se instalaram por aqui. Eu aprendi, o molocum é feito com azeite de oliva, ou azeite doce, como a gente conhece, com azeite doce. Ele é maravilhoso. E é servido. E aí ainda tem um detalhe, você pode arriar para tu Oxum os 21 ovos lindos, aqueles camarões imensos, arrumou aquele prato maravilhoso, é a tua oferenda para a tua santa. Para oferecer para as pessoas no terreiro, como é uma grande quantidade, a gente coloca ovos de codorna, porque tem ovo para todo mundo. A gente já não coloca os camarões tão grandes, porque os maiores é selecionado para oferecer para a tua santa. Então, todo o resto é feito para que alimente o corpo das pessoas. E é maravilhoso. Aí, é essa diferença, esse contexto afro-amazônico da comida de santo, é que é baseada a minha forma de ser e Abacé. Além do que, eu venho também tem isso, eu venho de uma família de cozinheiras. É uma coisa muito linda, porque nesse momento em que você pesquisa, que você vai buscar a tua história, de repente eu descobri, eu hoje tenho 60 anos, graças a Deus. Nossa! E eu sou a terceira geração da minha família que não foi escravizada. A bisavó da minha mãe era a escrava Sabina, que morava às margens do Iauara. Agora, ninguém sabe de onde veio a escrava Sabina. A gente sabe que com a escrava Sabina veio uma relíquia sagrada. Lá na nossa comunidade, tem uma festividade todo ano, e a minha família é muito presente nessa festividade, é uma coroa do divino. Segundo o IFAM, essa coroa tem mais ou menos 400 anos de idade. Ela já não peregrina mais, porque, segundo o que consta a história, lá pelo século XIX, era uma irmandade de homem preto, eles peregrinavam nas comunidades. Aí eu já saio da comida e entro um pouco na minha história pessoal. Aqui em Macapazinho tem a festividade do Divino, que é a comunidade quilombola de Macapazinho. Mas as comunidades que vêm e as comunidades que o Divino percorre na esmolação, ele começa a esmolar agora por conta da Covid, ele começa a esmolar agora em dezembro. Agora, no final do mês, ele começa. Ele visita as comunidades.
Nas minhas pesquisas, eu descobri que as comunidades que o Divino visita são comunidades de gente preta, às margens dos rios, APU, Inhangapi, os braços do Inhangapi, são todas comunidades pretas e que o percurso do Divino era a Rota dos Fugidos. Era como eles caíam no Guamá, entravam, porque o Inhangapi desemboca no Guamá. Entravam no Inhangapi, e do Inhangapi, por exemplo, a minha família é do Alto São João, Macapazinho, a minha mãe foi criada em Pitimandeua, tem relação com Itaboca, Trindade, Arraial do Carmo, Arraial do Remédio, Cachoeira, enfim, são todas comunidades de gente preta e todas às margens do rio e todas têm essa devoção com o Divino. Então, a gente vê essa ligação. Mas volta para a história da cozinha. São desdobramentos que se dão, né, entre as nossas histórias. As nossas histórias... É assim, eu tenho um prazer imenso em contar, porque eu penso que a gente precisa manter viva a nossa raiz, a nossa ancestralidade. E eu só mantenho viva a minha ancestralidade se eu contar para os meus filhos, se eu contar para os meus netos, se eu contar para quem puder ouvir da onde eu vim, e principalmente, por que que a gente chegou aqui? A gente hoje percorre, com interesse acadêmico, a gente redescobre a nossa africanidade, porque socialmente, nós sempre fomos vistos como gente preta, como pessoas sem cultura, pessoas sem sabedoria, pessoas sem nenhuma história para contar. Eu sempre digo que a nossa história, enquanto gente preta, na terra Brasília, começa assim. A gente aprendeu isso na escola. Os negros foram escravos trazidos da África. Os negros vieram da África nos navios negreiros. Os negros foram escravos. Foram vendidos como escravos. Pá. A princesa Isabel, a Redentora, aboliu a escravidão. Puf! Acabou tudo. Desapareceu o preto na história do Brasil. A gente veio mostrar que a gente existia e resistia, se você for se aprofundar nas pesquisas, a partir da década de 30 do século passado. Esse tempo todo, parece que nós não existimos, que nós não produzíamos nada, que nós não tínhamos conhecimento. E hoje a gente sabe que o que é visto hoje como alta gastronomia é fruto do conhecimento das negras que iam para a cozinha. Feijoada. Hoje é chique, né? Ai, vamos fazer uma feijoada. Feijoada, para os escravizados, era, primeiro, a sobra dos porcos que eram criados para o consumo da Casa Grande. A Casa Grande consumia as boas carnes do porco, e as sobras, orelha, pé, cabeça, rabo, tocinho, isso era dado para que os escravos comessem. Os escravizados, aliás, porque nós nunca fomos escravos, nós sempre fomos escravizados. A coisa ainda está assim, muito impregnada no nosso subconsciente. A gente precisa se apropriar de que nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de um povo rico que foi escravizado. Então, os escravizados, eles aprenderam
a sobreviver. Sobreviver para que eu possa estar hoje, como mulher preta, conversando com você, uma menina preta, na academia, que era uma coisa assim, até 2 décadas atrás, muito rara, era preciso estratégias de resistência. E a grande estratégia de resistência do povo preto foi a alimentação. Nós precisávamos nos manter fortes. Volta para a feijoada. O feijão era o resto das sobras do roçado do feijão. Depois que era feita a colheita ia para a casa grande, os negros e negras iam catar o que caía no chão do roçado, aquela sobra. Catava, e isso ia tudo para um panelão. O que não prestava para que os senhores comessem, as sobras, vinham para a senzala, para a comida dos negros. Então, eles jogavam tudo ali dentro da panela. Nós, mulheres negras, sempre fomos assim, conhecedoras de condimentos e temperos e sabores. E aí, nós íamos buscar o conhecimento, nós fomos aprendendo com os povos que já existiam aqui, outras misturas e outros temperos, e fomos adicionando. E chegou hoje a esse prato sofisticadíssimo, que é a feijoada, que tem na nossa Amazônia um similar, que é a maniçoba. Só os índios entendiam da domesticação da mandioca. Eles conheciam mandioca e macaxeira. Nós conhecíamos outras raízes, outros tubérculos, mas domesticar como os índios domesticaram para fazer vários derivados da mandioca, tudo que a gente tem hoje, principalmente no nosso prato paraense, tapioca, biju, tucupi, goma. Farinha. E uma baguda torrada, uma maravilha. Ai. Isso advém do conhecimento indígena. Aí entra a história. Cozinhar a folha, índio sabia. Agora, jogar as coisas, Não sabia. misturar, salgar, índio não sabia. Esse conhecimento foi a mistura de quê? Do que os índios conheciam com que os negros que se aproximaram e se fizeram presentes nessas tribos, nessas povoações, nesses territórios indígenas, trouxeram o conhecimento deles. E com isso a gente tem hoje o nosso prato chiquérrimo e elegante, que é A maniçoba. a maniçoba. E assim, Janete, eu percebo que por essa questão histórica, né, dessa desumanização desses corpos negros, dessas pessoas negras, né, tudo que a gente produz, né, tanto da música quanto da culinária, a gente não conhece a história, né, porque a nossa própria história foi invisibilizada. E ocorreu um processo de apropriação cultural. Uma coisa que a gente vê hoje muito na academia, e você, como uma menina preta acadêmica, deve ver isso, é uma coisa assim meio complicada de dizer, é porque muitas vezes pessoas não negras se apropriam de informações e acham que contam melhor para ti a tua história. Exatamente. É aquela discussão sobre o lugar de fala, né? Isso, exatamente. Lugar de fala. Mas uma experiência muito, muito recente.
A nossa comunidade, em 2017, foi reconhecida pela Fundação Palmares, oficialmente titulada como uma comunidade quilombola. Passou agora, a Equatorial está passando com o linhão por lá, né, e precisa fazer essa discussão a respeito de território historicamente, e a Equatorial disse que precisava dialogar a respeito de trocas, de benesses que eles querem oferecer para passar com o linhão por cima. Com a comunidade era necessário que se constituísse uma associação quilombola dentro da comunidade. Mandaram uma contadora para instituir, escrever um regimento, criar uma associação. Nesse meio tempo, embora minhas raízes sejam lá, eu não moro na comunidade, aí eu fui convidada a estar no meio dessa discussão e tinha que ser a toque de caixa. Reuniram, assim, escolheram meia dúzia de pessoas, já disseram que já era a diretoria da associação, e foi necessário desconstruir essa ideia e começar a plantar a ideia da vivência coletiva, que é o que deve predominar numa comunidade quilombola. E aí, numa das reuniões, a gente disse, tragam essa senhora, tragam essa moça, para a gente explicar que as coisas não são assim. Não são eles que determinam o nosso tempo. O tempo dentro de uma comunidade tradicional ele é diferente do tempo fora dela. Nós precisamos, primeiro, que as pessoas saibam o que está acontecendo, o que vai acontecer, para depois elas dizerem se elas querem ou não se tornar uma associação para fazer essas negociações com a empresa. Aí a gente faz maldade, mas depois a gente fica com pena, né? Chegou a contadora e uma moça muito branquinha e disse que ela tinha vindo, porque ela era de uma empresa que a Equatorial contratou para que ela fizesse esse trabalho. A primeira pergunta que eu fiz, o que é uma comunidade quilombola? Eu disse, espera, eu vou te fazer uma pergunta horrorosa, mas necessária. Pois não, pergunte, o que é uma comunidade quilombola? É onde vivem os descendentes dos escravos. Daí a gente volta para essa história da apropriação e das pessoas que vêm de fora ou que hoje estão querendo enxergar a beleza da nossa história, a beleza da nossa ancestralidade e se achando no direito de contar a nossa história. E o que, para a gente, que é mulher preta, está dentro da academia, e desconstruir essas ideias, é difícil porque já existe todo um arcabouço teórico racista, né? Então, é você, como se você não fosse ninguém, né? E você está ali combatendo aquilo mesmo. É algo muito difícil. Eu lembro que eu passei por isso. É o que eles chamam de racismo às avessas. Exatamente. Eu já passei até dentro da academia por racista reversa. Porque quando eu quis iniciar a minha pesquisa, eu falei não, porque a pesquisa ela sempre surge de uma inquietação pessoal, né? Então, eu pensei, eu vou falar sobre mulher negra, porque eu sou uma mulher negra. Então, eu preciso falar sobre a vivência. E eu falo sobre as minhas ancestrais. Então, eu penso que a história das minhas ancestrais, ela é importante, né? E a primeira dificuldade que eu encontrei foi de buscar pesquisadores negros que falam sobre religião de matriz africana. Se já é difícil encontrar pesquisadores negros que falam sobre a religião de matriz africana, imagine mulheres negras. Já é difícil pesquisador negro que fale sobre negritude. Exatamente. É muito difícil. Então, é mais do que uma pesquisa, é uma responsabilidade que a gente tem de falar sobre a nossa história. E aí são duas questões, né? A primeira questão é da vivência que você
Você tem certa legitimidade para falar sobre aquilo. E, ao mesmo tempo, você recebe de uma branquitude uma crítica. Ah, porque o teu trabalho ele não é legítimo, porque você vive aquilo, então você não consegue se distanciar do seu objeto de pesquisa. Né? Ainda tem, é sempre naquela lógica de, eu só posso, de sempre colocar, né, as pessoas negras, o universo negro, como o exótico. Aquilo é exótico e eu preciso, né, me distanciar daquilo para eu poder pesquisar. E não é assim que as coisas, elas fluem. Né? Acredito que eu, enquanto pesquisadora, eu consigo, e mulher negra, eu consigo enxergar coisas, relações, que um pesquisador, por mais que tenha todo o seu arcabouço teórico, ele nunca vai sentir. Né? São relações, né, com a própria relação que a gente tem com o sagrado, são coisas que quem não vive não consegue definir. Na nossa religião, o papel feminino é muito bem definido. Se você vê numa casa de santo, às vezes não precisa ser candomblé, nem precisa ser dito que existe uma hierarquia. E que a grande maioria de quem detém o conhecimento são as mulheres. A dona do segredo é sempre a mulher. Eu gosto muito da história de Yansan, porque Yansan nos mostra isso. Os homens são fortes, os homens são poderosos, mas o poder feminino acaba superando toda aquela força e absorvendo o conhecimento que os homens, desde o início, dizem que não é dela, não deve ser dela. Vem para a nossa história de ser mulher e ser mulher negra, e a gente passa por esse processo discriminatório de uma forma mais forte. Primeiro, se a gente for pensar em termos de legislação, as leis que são criadas e tal, e coisa, elas são criadas por gente branca para gente branca. Com o passar do tempo, os homens pretos tiveram direito. Muito, muito, muito depois é que a gente está começando a ouvir falar em mulheres negras e pensar nesse protagonismo que sempre existiu e foi invisibilizado. Invisibilizado. Hoje, por exemplo, eu tenho orgulho de dizer, sou negra, sou mãe, sou avó, sou afro-religiosa, sou senhora de si, senhora de mim, senhora do meu destino. Mas eu te digo uma pergunta assim, nem vou perguntar, eu vou afirmar. Você tem menos de 30 anos. Eu me descobri uma mulher negra depois dos 30. Eu sou de uma geração em que só se esperava de uma mulher negra, no máximo, que ela fosse doméstica. Do domesticar mesmo, do adestrar. Essa cidade, quem é de Castanhal sabe, tinha uma questão cultural e histórica que ainda persiste em algumas famílias. Todo mundo em Castanhal ia buscar uma neguinha na colônia. Não só em Castanhal. Mas aqui em Castanhal, as famílias tradicionais de Castanhal, era comum. Aquilo de, eu vou buscar uma menina para me ajudar. Eu vou botar uma menina para estudar, eu boto ela para estudar. Elas não estudavam, elas eram
escravizadas, literalmente, a grande maioria das vezes abusadas sexualmente dentro das casas dos patrões, violentadas de todas as formas, eram tirados todos os direitos. Todos os direitos. E aquela história do quarto de empregada, que é mesmo que ser da família. A história a minha relação da história do ver cozinhar e de gostar, eu não sei se inicialmente eu gostava, que hoje me dá prazer, mas minha mãe, minhas tias, a geração da minha mãe, todas as mulheres da geração da minha mãe, elas vieram da colônia para cozinhar, sabe? Minha tia Júlia, a minha tia Joana, a Janoca, já morreu. Minha tia Zeca foi morar com um padrinho. Enfim, todas tiveram essa relação do cozinhar. Mas era uma relação com a cozinha inferiorizada e inferiorizante. Subalterna. 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 Sempre foi. E hoje, quando a gente fala com orgulho da nossa culinária de terreiro, dos nossos pratos de terreiro, eu vou fazer para um edital que eu ganhei agora, uns vídeos falando de alguns pratos dentro desse nosso contexto afro-amazônico. A gente fala com orgulho porque, junto conosco, a gente traz todas as nossas que vieram antes. E a gente mostra para todas essas nossas que vieram antes que é muita sabedoria dentro daquilo que algumas pessoas ainda pensam que é o menor, o menos. Aí vai para uma história de erva de matar senhor. Procura saber. Erva de matar senhor. Erva de matar senhor. Era uma estratégia das cozinheiras. Elas conheciam. E elas sempre cozinharam muito bem. As negras da cozinha eram sempre elogiadas. A comida das nossas mulheres negras era elogiadíssima, sempre foi muito elogiada, mas com esse tom de inferioridade. Tanto que a gente percebe isso até nos comentários. Fulano tem um pé na cozinha. Tem um pé na cozinha. O pé na cozinha significa o pé na senzala. Como alguns hoje, e isso eu já ouvi de pessoas não negras, para a gente não ser muito radical na fala, de pessoas não negras, fulano tem um pé no terreiro. Ninguém nunca, hoje até que as pessoas admitem, ninguém nunca admite que já foi, que precisou do amparo espiritual e procurou e é escondido. Alguém disse para ela que tinha uma senhora, não sei onde, que rezava, que benzia, que foi atrás de um benzimento, e isso era todo o nosso conhecimento, toda a nossa sabedoria, que hoje a academia enxerga. É o conhecimento nosso, da nossa ancestralidade, de todas essas mulheres que vieram antes da gente. E voltando também para a questão do terreiro, a visão que se tem do espaço, do território religioso de matriz africana, as pessoas, e a academia já começa a enxergar isso, até algum tempo atrás,
quer dizer, não há algum tempo, porque hoje a gente está com um processo de demonização por essas religiões, né, o pentecostais que estão brotando assim da noite para o dia, é que as casas, os terreiros, o nosso território sempre foi lugar de acolhimento. É lugar de acolhimento. Nós nunca tivemos discriminação. A gente, olhando pelo nosso lado de estudiosas, a gente fala em apropriação, porque é um terreiro de matriz africana, tu entra no terreiro, só tem gente branca. Porque esse processo eu chamo de adestramento, viu? Porque nós fomos historicamente adestrados. E para mostrar que esse povo de pele preta era inferior, era necessário inferiorizar tudo que era relacionado a ele. Tudo. Eu não posso ver a beleza de um terreiro de umbanda porque é coisa do capeta. Nós nem temos capeta na nossa religião. Isso é verdade. O que eu acho muito incrível de tudo isso, Janete, é de como a religião, a religião ancestral, ela consegue transformar o que na sociedade tem menos valor, né, que é a culinária, né, a nossa religião, a nossa música. E quando essa mulher ela entra nesse terreiro e esse contato com esses orixás, com esses deuses, com esses guias, dá poder a essa mulher. Essa mulher ela passa a ter poder e ela passa a influenciar não só a casa dela, o terreiro dela, mas o meio também, né? E quando você fala sobre esse branqueamento das religiões de matriz africana, isso é presente até hoje nas relações que se dão mesmo entre um terreiro e outro. Eu conto pelo caso da minha casa. Eu faço parte de uma casa que a mãe de santo, que é minha tia, ela é uma negra retinta. Linda. E ela recebe uma encantada que é loira, que é a dona Mariana. E ela, entre os nossos relatos do dia a dia, ela me disse que ela já sofreu racismo por ela receber uma entidade que é branca. Parece uma coisa de outro mundo, mas é. Dela escutar, porque essa preta encardia, essa preta imunda, como é que ela vai receber uma princesa branca? Sendo que as pessoas nem conhecem os fundamentos, né? Aí entra a história que eu te disse, que a nossa religião, a nossa ancestralidade não discrimina. As pessoas veem com maus olhos, acham que... Eu lembrei de uma fala de Mãe Elvira. A Mariana de fulana é melhor que a Mariana de ciclana. Exatamente. Tem essa visão. E a gente não discrimina porque a Mariana, ela pode ser de um homem. É uma entidade, é uma luz. Ela é uma energia. Uma vez, há muito tempo, uma pessoa me fez uma pergunta num desses eventos, que ele dizia que ele, um dia, era festa mariana. Aí estavam festejando Mariana em vários terreiros. Sim. Como é que eu vim aqui, a Mariana estava aqui, eu fui ali, a Mariana estava aqui, eu fui ali, a Mariana estava aqui, eu fui ali, a Mariana estava aqui. Eu digo, simples. A Mariana não é uma pessoa, ela é uma energia. Quando você entra num site, a gente tem que buscar formas de juntar com o que é de fácil entendimento para quem vive nesse nosso mundo agora. Se você entra num site da internet, só você entrou, milhares de pessoas estão acessando o mesmo site. Se a qualidade da transmissão do site vai depender
da qualidade da tua internet, se o teu computador é não sei quantos mega RAM, sei lá o quê. A Mariana é uma energia ancestral que permanece e irradia ao mesmo tempo sobre várias pessoas, como você acessam várias pessoas o mesmo site na internet. É de difícil compreensão para quem está de fora do nosso universo religioso. Sim, sim. E a gente faz parte de uma ancestralidade, de uma religião que respeita o feminino, a mulher. O matriarcado é muito presente. Demais. O protagonismo feminino nos terreiros, ele é uma coisa impressionante. Mesmo que, e eu posso dizer isso com conhecimento de causa, a tua casa seja dirigida por um homem, o brilho de uma casa, quem faz são as mulheres. Isso é tão presente, Janete, que a casa do meu avô de santo, né, regida, é uma casa de Iemanjá, né, que é uma herança da avó dele, que ele assumiu porque não tinha outra mulher, ele era o único homem, neto. Mas ele fala muito isso sobre ele respeitar o feminino. Tanto que ele fala o uterino, né? Então, ele disse para mim, você pode perceber que tem horas que eu não danço na corrente, por respeito àquele espaço, porque aquele espaço ele é tradicionalmente de mulher, né? E isso é uma tradição iorubana de ver a mulher como sagrado. É a mulher, né, que inicialmente tem esse contato com o sagrado, com os deuses. Cabe a ela esse segredo, porque ela gera a vida. Aí a gente passa para a questão dos dogmas das religiões judaico-cristãs, o cristianismo propriamente dito, em que foi dado à mulher o privilégio de trazer ao mundo o Filho do Criador. A gente aprende isso. Então, a grande mãe do mundo, né, é uma mãe ancestral, é uma mais velha, é uma mulher. Porque ninguém mais é capaz de gerar. Só as mulheres só a elas foi dado esse privilégio. A história de privilégio, eu vou e volto na questão cozinha, que é muito tudo meu gira em torno, porque é um local onde o matriarcado predomina também, é a cozinha. E eu me lembro que eu ouvi isso de Mãe Elvira, há muitos anos atrás, e ela não estava conversando comigo. Ela estava falando para mim sem conversar comigo. Nós estávamos na cozinha, meu pai de santo, ela, que é minha avó, e eu estava lavando louça na pia, e ela está aqui conversando. Dizendo para ele que, para ela aprender, ela saiu daqui, foi para o Maranhão e foi para a cozinha de Dom Jorge. E dizia, é na cozinha que a gente aprende. Os segredos são ditos às escondidas na sala. Ninguém fala baixo na cozinha. Ninguém sussurra na cozinha. Cozinha é um lugar em que está todo mundo interligado. Então, ela disse, o melhor lugar do aprendizado é a cozinha. E são coisas, nesta época, eu ainda não era. Eu estava assim, engatinhando, isso tem mais de 15 anos atrás, na minha casa de santo. E eu começo a enxergar isso no hoje. No hoje.
quando eu vou, adoro colocar minha roupinha branca, aquela roupa de ração bacana, cobrir minha cabeça e chamar as meninas para me ajudarem na cozinha. Porque ainda tem isso. Uma mulher na cozinha, para preparar uma festa, é um compartilhamento coletivo de conhecimento. Porque ela faz sozinha. Se aquele prato tem tempero, ela trabalha na preparação do prato, mas ela chama as outras que cortam os temperos, que juntam, que descascam. E nesse processo, a gente acaba repassando conhecimento sem usar uma palavra. O conhecimento vai se dando assim, no fazer. Se aprende a fazer fazendo. Porque assim eu aprendi. Hoje eu já posso preparar aqui e falar sobre um prato. Volta para a história do mulucum. E cozinha o feijão, tem que saber escolher o feijão, porque o feijão bom é o fradinho, boquinha preta. É ele que dá um mulucum bonito. Tu precisa separar os camarões que vão ser decorados, os camarões da oferenda, os camarões que todo mundo pode comer junto quando a comunidade toda se alimenta. Isso tudo é uma coisa, o dividir. E ainda tem, Janete, uma questão da subsistência aí. Por quê? Existem várias pessoas que dependem daquela alimentação. Às vezes, chega uma pessoa que passou o dia todo sem comer, né? E, às vezes, pessoa que você nem conhece, a pessoa chega e aquelas portas estão abertas, aquela pessoa se alimenta e come. E eu nunca tinha parado para pensar. A primeira coisa que a minha mãe, ela se preocupa quando vai ter uma gira, alguma coisa no terreiro, o que a gente vai comer? Essa pergunta eu faço toda vez. Aí ela fala, não, minha filha, tem que dar um jeito, vai. Às vezes até a própria dona Mariana, ela tira, né, algum dinheiro que ela vai lá, compra uma penosa e faça para o meu povo comer, porque tem isso, né, de você estar alimentado, de você estar bem, essa relação muito forte com a alimentação de terreiro. Aí, por exemplo, quando não tem nenhuma comida especial para ser feita, nenhuma comida específica, vamos fazer um sopão. E o sopão sempre é coletivo. O que tu pode dar para a sopa? Eu dou uma costela, eu dou a massa, eu dou uns legumes, eu dou aqui um maço de alface. Quando você coloca, você tem uma panela imensa, cheia, que alimenta muitos, que nem vocês, alimenta quem chegar. Porque a gente tem isso no terreiro. Festa no terreiro não é uma festa fechada. As portas estão abertas para quem quiser chegar. Infelizmente, pela questão de segurança, a gente não pode estar com a porta aberta tanto como era antigamente. Essa história do alimento coletivo, aí eu pulo de uma coisa para outra, vou voltar para a história de negro, história de preto, de mulher preta, vou voltar para a história da nossa comunidade quilombola. Festa do Divino. O Divino vai de novembro a dezembro até a semana de Pentecostes, esmolando. Ele passa uma semana em cada comunidade, aí lá dão galinha, dão porco, dão farinha, dão tudo. Os leilões são maravilhosos. Compro muita galinha todo ano no leilão. Mas no dia da festividade, que começa com a alvorada de fogos de manhã cedo, se eu te convidar para a festa, você vai. Já quero ir. Você chega de manhã, o café da manhã está sendo servido para todo mundo que chegar.
Não interessa qual é a tua comunidade, de onde tu veio, de onde tu deixou de vir. Chegou lá no dia do divino, todo mundo come. Tá, até a hora de começar a missa, que começa umas 9 horas mais ou menos, está se servindo café. Terminou o café, começa a missa, tudinho, almoço. Almoço. Com maniçoba, com galinha no tucupi, com porco. Esse ano nós vamos comprar um boi. Ai. Nós distribuímos quase 1000 refeições no dia da festa do Divino. Gratuitamente. Como precisa de um processo de organização, começa a servir o almoço. Comunidade do Itaqui. Todo mundo que veio do Itaqui faz a fila, pega a sua marmita, se instala onde quiser. Quem veio de Castanhal entra na fila, senta lá e come. Tem comida, tem refrigerante, tem suco, tem iogurte, muita doação. A gente recebe muita doação. E quando é no fim da tarde, é servido um lanche. O lanche que é para poder as pessoas voltarem para suas comunidades alimentadas. Esse comer coletivamente, a comida ser feita para a comunidade como um todo, é coisa de preto. É coisa da nossa história ancestral. Você falando um pouco sobre essa história me relembrou o Maranhão, né? A minha família é toda de Cururupu do Maranhão. E uma vez por ano tem uma festividade do Caboclo Tupinambá, que é no interior, lá dentro de Cururupu. Fica 1 hora dentro de carro. E toda a festa eles matam 2 bois. E eu ficava, meu Deus, como é que 2 bois? Muita comida, mas não é, porque realmente vai chegando gente. Chega gente, aí está servindo chocolate lá, que eles fazem chocolate que é com ovo, com alguma coisa assim. Que são as pretas velhas que fazem o chocolate. Tanto que elas já têm até aquelas touquinhas na cabeça que elas usam, né? Elas que preparam os alimentos. E o mais bacana de tudo isso, Janete, é que quando a gente pensa em terreiro, a gente pensa na gira, a gente pensa no caboclo, na incorporação, mas a gente não pensa na cozinha. Quem vê de fora, né, não pensa na cozinha, da importância da cozinha dentro do terreiro, e que a cozinha também como um espaço sagrado. Eu sempre digo, meu terreiro é minha cozinha, meu altar é meu fogão. Ali existe tanto mistério, tanta magia no cozinhar, que se nós pegarmos a mesma quantidade de comida, digamos, um feijão, eu te dou a mesma quantidade de feijão, eu dou para esse a mesma quantidade de feijão, eu dou para aquele a mesma quantidade de feijão, eu dou os mesmos ingredientes para todos. E digo, cozinha um feijão. O teu feijão tem um sabor, o meu tem outro sabor, o dele tem outro sabor, porque a tua energia está presente. A magia se dá naquela mistura. É alquimia. Você transforma. Como os negros e negras transformavam o resto de tudo numa bela feijoada para alimentar todo mundo. Todos os pratos ligados à ancestralidade africana, se você for observar, são muito calóricos. A gente precisava disso. A minha família, quando eu entrei para o mestrado, era a minha pesquisa inicial, não continuou, aí entra para a tua história, porque não tinha ninguém que tivesse conhecimento para orientar uma pesquisa por esse viés. Aí a minha pesquisa do mestrado voltou para o lado da educação propriamente dita. Mas eu queria pesquisar a respeito de um prato que é feito
pela minha família mesmo, a minha mãe faz, as minhas tias fazem. Eu ainda não fiz nenhuma vez. Eu não vou te dizer que eu sei fazer, porque eu ainda não sei. Ele chama mungica. A mungica é feita. Cariro grande é uma hortaliça que dá na roça depois que é queimado o roçado. Ele brota espontaneamente. É endêmico. Orelha de macaco é uma hortaliça que está em extinção, pouca gente conhece. Vinagreira, cariruzinho. Hoje em dia, a mamãe boi machixe. Hoje em dia se bota couve, porque tem tudo verde, mas não tinha couve antigamente. Segundo o que a gente sabe, as minhas tias contam, a vovó plantava todos os anos a roça de orelha de macaco, a leira de orelha de macaco, para fazer a mungica da Semana Santa. E hoje a gente pensa como uma sopa ou um caldo, com todas essas folhas cortadas e o maxixe cortado, engrossado com farinha seca, mas não é aquele pirão, é uma coisa um pouquinho mais consistente que um caribé. E com leite de castanha do Pará. Ai, já estou com fome. Minha mãe faz todo ano e se come com pirarucu assado. É uma coisa muito mistura preto e índio. Demais. Se come com pirarucu assado. Quando chega, isso só se come na Semana Santa. Minha mãe, quando se consegue todas as hortaliças, minha mãe vai preparar a mungica e a gente já vai, cada um com meio quilo de pirarucu debaixo do braço, porque não dá mais para ter o pirarucu, que antes era comida de pobre. O pirarucu é colocado um panelão na mesa e todo mundo come junto. É um ritual. Coloca a mungica no prato, um pedacinho de pirarucu aqui do lado do prato, e você vai tirando os pedacinhos e comendo. E você joga um pouquinho de farinha por cima. Ai, perfeito. Eu queria agradecer ao SESC por essa oportunidade de conhecê-la e discutir sobre... Não é nenhuma discussão, é um prazer falar sobre religião de matriz africana, falar sobre as nossas vivências, né? Se você tiver mais alguma coisa para comentar que você acha que seja pertinente. Agradecer ao SESC, né, pelo convite, eu fico muito feliz. Como eu já disse antes, é um prazer a gente hoje contar com espaços em que nós possamos contar a nossa história e, principalmente, mostrar para todo mundo a beleza que nós temos e a beleza que nós somos. E trazer com isso todas as antigas, todas as velhas que vieram invisíveis antes da gente. Obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.